longo da programação. 9h39, vamos falar um pouquinho de economia, gente, tá? A gente acompanhou a Mercopar na última semana. Um dos palestrantes era o Antônio da Luz, né? Foi o Antônio da Luz, um dos principais palestrantes da nossa Mercopar 2024, que superou todas as expectativas. Palestrou lá sobre os cenários de indústria de futuro. Eu estava presente lá e eu convidei ele a estar aqui conosco hoje no nosso estúdio do Jornal Gente, economista-chefe da Farsul, né? Foi uma das estrelas da Mercopar. Obrigado pela presença, Antônio da Luz. Seja bem-vindo e bom dia. Muito bom dia, Osíris. Bom dia, Macalossi, Sérgio. Bom dia. Júlia. E poxa, eu não sei por onde eu começo, né? Se parabenizando a cobertura de vocês da Mercopar, que foi do tamanho da Mercopar, que foi, nossa, a Mercopar esse ano... Quem chega lá, olha aquilo é o Rio Grande que dá certo, né? Exatamente. É máquina que faz máquina, com alta tecnologia, inteligência artificial. Nossa, exatamente. Maluco, né? Foi uma Mercopar, assim... inesquecível, foi muito top. Quem fica 1 ano, 2 sem ir, e se tinha um receio, né? Por conta de muitas indústrias que foram atingidas pela enchente, algumas até não foram, né? Mas eu até ouvi uma conversa, né, do pessoal, poxa, vamos fazer ou não vamos fazer a Mercopar? Só, poxa, nós vamos nos recuperar de que jeito se a gente não fizer as coisas? Então, aquilo é o simbolismo da resiliência, do acreditar no que nós estamos fazendo, do acreditar no Rio Grande do Sul. A Mercopar, ela foi um momento muito importante desta retomada, porque mostrou a pujança, a resiliência e, sobretudo, a crença, né? Sinaliza para todo o país a crença no que nós estamos fazendo e no nosso estado. E a Band teve uma cobertura incrível. Agora, eu cheguei aqui, eu levei um susto com o estúdio. Não tinha vindo do estúdio ainda, né? Poxa vida, o estúdio está sensacional. Vocês estão de parabéns. Que mega hoje abre o microfone e a gente já está com a imagem direto no YouTube. Né? Fantástico. É todo conectado. Eu tive a oportunidade de estudar nesse prédio, fiz doutorado. Padrão Tecnopuc. Exatamente. Poxa, que sensacional. Parabéns. Agora, tu fizeste uma palestra lá justamente sobre cenário de futuro de indústria. E quem circulou no parque ali ficou orgulhoso de ver que ali tinha genuinamente indústria nacional, né, com tecnologia nacional, cérebros nossos do país aqui, produzindo máquinas que fazem máquinas. Eu queria que tu compartilhasse um pouco do que tu explanasse lá de cenário de futuro para a nossa indústria. Bom, Osíris, a gente teve a oportunidade de conversar com as pessoas sobre o cenário econômico e também uma visão que a gente vê da indústria. Lógico, eu sempre tenho um viés de agronegócio, por ser o meu setor de trabalho e de origem, enfim. Mas muito mais do que isso, a gente sempre precisa partir, qualquer modelo de desenvolvimento econômico, ele parte do que existe. Ninguém no meio do nada resolve fazer foguetes que dão ré. A gente parte daquilo que a gente tem e tenta fazer bem feito aquilo que a gente faz. E hoje, as principais indústrias que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, elas são relacionadas ao agronegócio. A saber, indústria de abates, indústria de ração, indústria de máquinas agrícolas, indústria de esmagamento de soja, indústria laticínea. Então, boa parte das indústrias, elas são do agro. Quando a gente pega, por exemplo, qual foi o maior investimento feito no estado do Rio Grande do Sul até hoje? Uma indústria do agro, CMPC. Qual é a maior indústria anunciada, o maior investimento anunciado no estado do Rio Grande do Sul? De novo, indústria do agro, CMPC, daí do lado ali. Ou seja, a gente tem uma matriz de produção que ela tem energia, ela tem potência, ela gera crescimento. Aí nós olhamos, por exemplo, e um olhar que eu gosto muito, né? E antes de entrar na questão da Mercopar em si, eu gosto muito de olhar para a região de Passo Fundo e para a região de Pelotas. Gosto muito de olhar. Porque a região de Passo Fundo, não sei se vocês estão cientes disso. Tem o boom do biodiesel agora também, né? Mas o complexo industrial de Passo Fundo é maior que Caxias. Passou de Caxias. Não Passo Fundo, passou Caxias. O complexo industrial da região de Passo Fundo... Não. Indústria como um todo. Indústria como um todo. Se nós pegarmos assim, quanto tem de indústria na região de Passo Fundo, é mais do que Caxias do Sul em termos de faturamento. A gente não vê isso. Né? Pois é. E o que se produz lá na região de Passo Fundo? Né? Quais são as indústrias? Então, ou seja, o processo de industrialização, ele passa pelo melhor aproveitamento do que a gente tem. Agora, uma pergunta que sempre é feita, né? E eu acho que a Mercopar responde em boa medida isso,
poxa, por que a gente não industrializa mais aquilo que a gente produz aqui, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta. Tem gente que diz, mas a gente não pode estar exportando. Não, a gente tem que exportar sim, até que tenhamos condições de industrializar e termos condições. Então, eu acho que esse é o grande debate. Por que a gente tem algumas indústrias que estão crescendo muito no estado do Rio Grande do Sul? Por que aos poucos a gente vai conquistando o mercado internacional com as nossas indústrias? Mas vamos pegar uma indústria que já está mais desenvolvida, a indústria de alimentos. Por que a gente tem uma dificuldade enorme de chegar com as nossas marcas lá fora? O que falta para isso acontecer? Olha, eu acho, Sérgio, que o que falta é um problema estrutural para ser resolvido. Que eu acho que esse foi o grande debate da Mercopar e pelo menos nesse painel foi algo que a gente debateu muito. O estado do Rio Grande do Sul, o país, o Brasil, mas o estado do Rio Grande do Sul ele não é uma ilha, ele está dentro do país. Nós somos um país de produtividade muito baixa. Uhum. Nós precisamos 4 brasileiros para fazer o que faz um americano. E se isso choca, né, eu vou dar um dado mais chocante, a gente precisa 2 brasileiros para fazer o que faz um argentino. Então, a nossa produtividade é baixíssima. E quando a gente pensa, mas por que a gente é improdutivo, né, ou tem baixa produtividade? Porque nós somos preguiçosos? Olha, as minhas jornadas de trabalho costumam ser bem intensas e eu acompanho a programação de vocês, sei que a de vocês também é. Pois é. Então, não é preguiça. Tem gente que confunde baixa produtividade com preguiça. Qualificação, então? Isto é, a produtividade é a capacidade de uma empresa ou um complexo empresarial produzir mais com menos. Isto é produtividade. Aliás, Antônio, desculpe lhe interromper, mas eu acho importante destacar isso, já que você trabalha muito ligado ao agronegócio. O setor econômico brasileiro que mais teve ganho de produtividade ao longo das últimas décadas foi o agronegócio. Foi, sem dúvida. Não surpreende, portanto, que seja o setor econômico brasileiro que, com base no ganho de produtividade, tem pago mais a quem trabalha nele. Tem expandido as suas fronteiras comerciais. Os salários no agronegócio eles são bastante altos, né? Os salários em fazenda... Bem mais em média do que, por exemplo, da própria indústria. Bem mais. Um operador de máquinas na agricultura costuma ganhar bem mais do que na indústria. Então, isto... Por que aconteceu... chegamos nesse ponto? Por que a gente vê uma região de Passo Fundo desempenhando um papel de crescimento imenso e a gente vê uma região de Pelotas, né? Voltando ao exemplo de Pelotas, Pelotas tem... a região de Passo Fundo tem 20%... Não. Aí é Passo Fundo versus Pelotas mesmo. Passo Fundo tem um PIB 20% maior que de Pelotas. Só que tem um pouco mais da metade da população. Olha a renda per capita de diferença. Qual é a diferença entre as regiões? Grão. É grão, porque o grão movimenta a indústria. Por conta desta produtividade, a gente contamina outros setores que vai surgindo outras possibilidades. E o que acontece? Esses ganhos todos de produtividade que nós tivemos no agro trouxeram o Brasil para ser o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, isto foram os ganhos de produtividade, porque produtividade é o que faz a diferença. Só que esta produtividade, ela não vem da intenção das pessoas de trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é isso. Vou dar um exemplo que também está no agro. Nós produzimos uma safra imensa, mas a gente manda para o porto de caminhão. Os nossos concorrentes mandam de trem e de barcaça. Uma barcaça, um trem substitui mais ou menos 1.200 carretas. Isso. E uma barcaça são cerca de 5.000 carretas. Então, percebe que eu preciso fazer uma operação para chegar no porto, enquanto o meu concorrente precisa fazer uma operação e eu preciso fazer 5.000. O que acontece? Baixa a produtividade. Claro. Porque olha o tempo que leva para eu chegar, olha o tempo que nós ficamos parados em congestionamento, em estrada, em fila. Outra coisa que baixa demais a nossa produtividade. Nós pedimos muita licença no Brasil. Nós temos que pedir licença para tudo. Me dá licença para isso, me dá licença para aquilo. Relatório, vamos fazer um relatório? Pagou o imposto direito? Será que paguei? Será que não paguei? Quantas pessoas eu tenho que contratar para pagar o imposto, a outras para rever se eu paguei o imposto direito? Então, nós temos uma... E aí homenageio, né, o Acemoglu e o Robinson, que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, que justamente este é a discussão dele, o papel das instituições no crescimento, no desenvolvimento econômico e consequentemente, nos ganhos de produtividade. Nós somos um país de baixa produtividade por conta da estrutura que nós temos para trabalhar. E a Mercopar, ela responde muito
ao aumento de produtividade dentro da fábrica. Chão de fábrica. E por isso que esse debate que a Mercopar também trouxe para discutir o fora da fábrica. Sim. E também não adianta eu aumentar a produtividade de um lado e não aumentar... Só pegar um dado aqui, já que eu falei da produtividade do agronegócio, segundo os dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 1975 e 2020, nem considero os últimos 4 anos, mas entre 75 e 2020, a produtividade da agricultura brasileira cresceu 400%. Hoje, quando a gente olha a produtividade total dos fatores, né, e faz isso na agricultura, na indústria e nos serviços no Brasil, o setor que mais tem produtividade de todos é a agricultura. Não há dúvida que a produção de grãos e commodities, né, o Brasil está indo muito bem. Agora, eu não gosto muito do vitimismo, mas vou trazer aqui um tema que a gente tem que pensar também. Vários países resolveram seus problemas internamente, né, não dependendo de outros países. Vou fazer um comparativo com o Chile, que exporta principalmente cobre e lítio, matéria-prima, mas não tem nenhuma fábrica que utilize esses produtos. Em compensação, exporta vinho, que é um produto industrializado a partir da uva. E se tentar implantar uma fábrica de baterias, por exemplo, para usar o lítio que eles têm abundante, ou uma fábrica de fios, de alguma coisa que leve cobre, que é o principal item da economia chilena, tem uma pressão internacional. Olha, não compramos mais de vocês aí nenhuma matéria-prima se vocês decidirem competir conosco. E aí não é uma pressão necessariamente da China, hoje principal produtor industrial do mundo, mas dos países que consomem esses produtos. O Brasil sofre essa pressão também, especificamente no agronegócio, que é uma pauta de exportação muito relevante, para que não tenhamos aqui uma agroindústria muito mais avançada que poderíamos ter? Sérgio, sim, sofre. Mas eu não acho que esse seja o grande fator. Porque o que acontece? Para eu chegar com um alimento já industrializado, como a gente está vendo, por exemplo, o frango do Brasil, a gente não exporta frangos vivos, a gente exporta carne de frango. Nós exportamos carne bovina, nós exportamos carne suína. Não chega a ser processada, mas é o produto semi-industrializado. Não, o animal foi abatido, foi transformado, enfim, teve o processo industrial. E a gente chega, nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós somos, na carne de frango, nós somos os segundos, se não me falha a memória, o primeiro ou o segundo. Suínos, nós não somos o primeiro nem o segundo, mas nós somos muito importante. E a gente chega, só que olha lá, a marca não é uma marca brasileira. Então a gente precisa fazer esse desenvolvimento de marcas, não tenha dúvida. Mas eu acho que o nosso grande problema, ele está em produtividade. A gente precisa produzir mais com os mesmos recursos. Então, para isso, a gente precisa ter um olhar... A indústria discutiu muito isso no processo da reforma tributária, né? A indústria é bastante penalizada com o sistema tributário atual. A mudança do sistema tributário, eu não tenho dúvida que vai tornar a indústria mais competitiva e mais produtiva. Por outro lado, acho que fará muito bem para a indústria, eu acho que nem todos os industriários vão gostar do que eu vou falar agora, mas eu também não estou preocupado com isso, vai fazer muito bem para a indústria começar a reduzir as proteções. Porque você falou daquilo que nos impede, mas agora eu quero te trazer aquilo que nós impedimos. Olha a quantidade de proteção que tem. Agora mesmo aumentamos a tarifa para o aço. E bastante. Então, ou seja, se eu não consigo competir, o que eu faço? Eu vou na Mercopar? Eu vou lá ver as novidades? Eu vou lá ver as inovações? Ou eu vou a Brasília pedir para aumentar, a Camex aumentar lá a tarifa de importação do meu produto concorrente? Mas num caso assim, o que seria necessário para que se tornasse mais competitiva? Deixar sem nenhum benefício, sem nenhuma barreira, totalmente livre? Tudo e nada, né? São coisas que a gente deve evitar. Eu vou pegar o aço como exemplo, essa tarifa que agora passou para 25%, né? A tarifa de importação, nem sei se vale para todo mundo, mas eu sei que a tarifa é essa. É no mundo inteiro, assim. O México, por exemplo, tem a mesma tarifa, né? Só que percebe que ao aumentar essa tarifa, todas as indústrias que consomem aço dentro do Brasil vão encarecer. Sim. Então a gente vai ter um benefício de um segmento, mas nós vamos ter um malefício em tantos outros. E nesse balanço,
nem sempre a soma ela é zero, né? Então Sempre que mexer vai ter dois lados. vai ter efeitos. Então, mas eu acho que o Brasil ele passa por um nível de maior abertura. Acho que vai ser importante para o Brasil. Vou dar um exemplo do agro de novo. Anos 90, o agronegócio foi abandonado pelo governo. Com a graça de Deus Nosso Senhor. O presidente da época, ele botou na cabeça que agro não era importante, que era um setor incompetente, e era um setor improdutivo, e era um setor que, poxa, o Brasil com todo o tamanho que tinha, importava comida, e era. Só quer saber, vou abandonar esses caras. E abandonou a própria sorte, foi lá em 91, assinou o Mercosul, trouxe para zero as alíquotas para a entrada de todos os produtos que nós produzíamos. O Mercosul entrou assim, invadiu o mercado brasileiro. Foi uma quebradeira. Só que os que sobreviveram foram esses que fizeram isso, que o Macalossi acabou de lembrar. Bom, vamos investir então, vamos ver o que os caras estão fazendo, vamos viajar, vamos para fora, ver como é que os caras fazem lá. Começaram a investir, e aqueles que, foi uma quebradeira, mas que sobraram, botaram uma musculatura que hoje são os mais resilientes do mundo. Então, esses processos de destruição criativa, né, elas fazem parte do processo de aprimoramento também. Antônio, o Brasil tem como dos seus principais parceiros comerciais, para onde vai a maior parte das nossas exportações, a China, e o agronegócio destina boa parte da sua produção para lá. E existe uma negociação em andamento, ou pelo menos uma conversa, sobre o Brasil aderir à nova Rota da Seda, que é um programa de investimentos da China, inclusive do ponto de vista da expansão da influência geopolítica da China no mundo. Por exemplo, a China está fazendo negócios na África, quer fazer na América do Sul. O Brasil, ao aderir a isso, e o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, se desfavorável no evento da Bloomberg, o Brasil não vai estar trocando uma civilizada e racional ligação comercial com a China por uma subserviência indevida? Depois do intervalo, o Antônio da Luz vai responder. 9h56, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Atenção! Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. 10h03, temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Recebendo o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, conversando sobre indústria, Mercopar. Ele foi um dos palestrantes da Mercopar 2024, a maior feira da América Latina em inovação e subcontratação metal-mecânica. O Macalossi tinha feito uma pergunta, né? Pergunta tese, vou pedir que repita, por gentileza. Pergunta tese, né? ótimo. Essa pergunta tese. Sim. Não, mas é que né? a pergunta tem alguns Vamos lá. elementos que precisam ser constituídos. Então reponha. 5 minutos de por ele. explicação e Vamos lá. pergunta. O senhor Brasil- concorda? Não, vou ser sucinto. O Brasil tem como Não te assusta, Antônio, aqui é assim, a bola picou, a gente chuta. Tá? Eu acompanho. Eu vou ser sucinto. O Brasil Vamos tem lá. como dos principais mercados de exportação a China. A China tem um amplo programa de investimentos chamado Nova Rota da Seda. A China tem feito negócios na África e agora tem, né, parece, como objetivo ampliar os seus negócios na América do Sul. O Brasil está sendo, de certa forma, convidado a participar. E tem algumas autoridades dizendo-se favoráveis. Caso, por exemplo, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O que você acha disso? Nós não vamos estar trocando uma relação comercial sadia de compra e vende por uma relação de subserviência? Macalossi, eu não sou especialista em relações internacionais, mas então eu vou me agarrar ao que me ensinou minha mãe e meu pai, né? Sempre me diziam para eu tomar muito cuidado com os meus relacionamentos e os lugares que eu frequentava. E que tipo de concessão precisava ser feita para estar naquele lugar. E ensinamentos esses que eu repasso ao meu filho. Esta situação, ela requer um certo distanciamento, na minha opinião. Porque
nós somos um país, nós não temos um hard power, nós não somos um país de uma capacidade de defesa relevante no mundo. O nosso soft power é ser o maior exportador líquido de alimentos do mundo. A gente não usa isso em nosso favor. Nenhum país do mundo. Olha só o que está acontecendo no planeta. Nós estamos aumentando a quantidade de pessoas na Terra. As pessoas estão morando cada vez mais nas cidades. A concentração urbana, ela está acontecendo ainda no mundo. No Brasil já é uma realidade, mas no mundo não. Quando uma pessoa sai do campo e vai para a cidade, ela para de produzir, mas não para de comer. Alguém tem que produzir para ela. A renda per capita do mundo está aumentando, logo as pessoas individualmente consomem mais comida. Diminui a fome, aumenta a demanda. E as pessoas estão morando, de cada 5 pessoas na Terra, hoje 3 moram em países que são importadores líquidos de comida. Ou seja, dependem da exportação dos outros para completar a sua cesta de necessidades. Até 2030 deverá ser 4 em cada 5. Então olha a fragilidade disso. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. E nós não usamos isso. A gente não sabe usar isso. Hoje, o Brasil é daqueles países, meia dúzia, sem os quais o mundo não funciona. E nós não sabemos usar isso. Pior do que isso, a gente sai do Brasil e fala mal do Brasil. Isso é uma coisa assim de uma barbaridade. E e para participar de uma proposta como a China fez, ela é tentadora, e eu acho que sim, nós devemos participar de tudo aquilo que for bom para o país, mantendo uma neutralidade. Nós somos um país ocidental, nós somos uma democracia. Quando eu vejo o que está acontecendo com os BRICS e os posicionamentos que o Brasil está tomando internacionais, me dá medo. Porque isso é muito distinto do que nós estamos habituados, são outras parcerias com outro tipo de pensamento, muito diferente daquilo que nós preservamos no Ocidente. Então, eu acho que nós temos que ter uma relação comercial intensa com todos os países. E nós não podemos fazer nenhum tratado que nos tire a possibilidade de fazer outro. Porque isto limita aquilo que mais nós temos de poder, que é ser o maior fornecedor de alimentos do mundo. Vou fazer uma comparação grotesca aqui. O Brasil poderia ser uma espécie de Suíça, neutro em tudo. Aliás, historicamente o Brasil teve uma certa neutralidade, né? Mas agora, nos últimos anos, é que vem assumindo posicionamentos. Aí nos BRICS bloqueou lá Venezuela e Nicarágua, mas se alinha com China e Rússia, que também são ditaduras. E não sei nem se nós vamos conseguir bloquear a Venezuela, né? Sim, é um posicionamento do Brasil, não dos BRICS. Os BRICS vão botar a Venezuela, Nicarágua, todos os outros, e eles vão fazer... apareceu na cúpula lá. Sim, e vão fazer isso para enfraquecer a posição brasileira, tem mais essa. E ainda assim o Brasil se alinha a esse tipo de coisa. E vem com umas lorotas, umas groselhas de sul global e não sei o quê. Discutir sul global com a Rússia é interessante. É muito interessantíssimo. Porque é um regime democrático, maravilhoso, né? Uma democracia. Você tem tudo a ver com o sul. Tem tudo, né? E com o Irã, né? Também o Irã é interessante. E essa... então a turma com quem nós estamos nos relacionando, ela não é a melhor de assinar sem ler, né? Então, Stock, eu te diria o seguinte: o Brasil ele tem outros problemas para resolver, como por exemplo, nós estamos presos ao Mercosul. Estar preso ao Mercosul é colocar um leão, né? ou uma onça pintada, para pegar um animal brasileiro, e botar dentro de uma jaula que ele não consegue se mexer. Isso é o Mercosul para a gente. E o Mercosul é ruim para a Argentina, é ruim para o Uruguai, porque nós somos muito heterogêneos em termos de tamanho de economia. Nós deveríamos fazer acordos comerciais com cada um dos países que deseja fazer acordo comercial conosco, sem perder a nossa independência. O que não significa necessariamente ser um isentão, né? Como a Suíça. Não, eu sou neutro em tudo, eu não me posiciono em nada. Nós podemos ter posicionamentos políticos sem problemas. Agora, veja o caso dos Estados Unidos. Alguém tem dúvida que os Estados Unidos e a China eles têm um conflito de entendimento da agenda para o mundo que é absolutamente clara essa diferença? Mas ainda assim eles têm vários acordos comerciais.
E isso não impede eles de fazer acordos Assim com comerciais. o Oriente Médio, com a Arábia Saudita. Eles têm, exato, com o Oriente Um Médio. ditador que matou um jornalista em Londres dentro da embaixada. E está lá fazendo acordo Esquartejou e comercial. retirou na mala diplomática. Só que do ponto de vista da diplomacia e do campo das ideias e da agenda global, os Estados Unidos têm uma orientação. Sim. Na agenda econômica, ele tem outra orientação. E está tudo certo. E errado, eles A não China estão. é assim. A China é assim. Exatamente. A maioria dos países do mundo é assim. O Brasil não. O Brasil está asfixiado no Mercosul, tentando fazer uma relação, um contrato com a União Europeia que não vai acontecer. Esquece, não vai acontecer. Não vai. Não é do interesse da União Europeia e não deveria ser do nosso também fazer esse acordo, sobretudo desse jeito. E nós não fazemos acordo com quem realmente compra do Brasil e quer comprar do Brasil. E aí a gente entra numa parte diplomática dando um monte de canelada, falando um monte de besteira. O Brasil, antes de discutir diplomacia internacional, ele tem que aprender a sair do país e falar bem do país. E não falar mal do país. Até o dia em que um ministro brasileiro ou um representante do Brasil, seja de uma universidade, seja alguém que vai apresentar num congresso internacional um paper, ou um representante político, enquanto nós enxergarmos pessoas saindo do país para falar mal do país e ser o único lugar do mundo que essa estupidez acontece, eu não discuto diplomacia, porque nós não estamos fazendo o básico. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, obrigado pela presença conosco aqui. Vai retornar outras vezes. Bom dia e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês. A casa eu conheço bem e com essa casa linda do jeito que está, quero voltar assim, ainda mais para discutir com vocês. Muito obrigado pelo convite. Forte abraço e obrigado pela presença conosco aqui.